Agora que o hype já passou e os corações dos fãs da From Software se acalmaram, muita gente fez essa pergunta. Será que Elden Ring foi tudo isso mesmo ou foi só o hype da gente que o tornou o jogo tão incrível? Que Elden Ring foi um sucesso de vendas e um dos maiores lançamentos da From Software é indiscutível. Só que será que o jogo foi realmente tudo isso? Essa maravilha que todo mundo pensa? O que acontece muitas vezes com os produtos de entretenimento no geral é o falso sentimento de que ele foi extremamente bom e satisfatório. Quem aí já foi no cinema cheio de hype, por exemplo, e curtiu muito o filme que foi ver? Só que depois, quando foi assistir novamente, depois de um tempo, viu que não era lá isso tudo. Depois de quase 3 meses do seu lançamento, a comunidade se pergunta se foi isso que aconteceu com Elden Ring. Muita gente vem se perguntando se ele realmente merece a nota que recebeu no Metacritic. Elden Ring chegou chutando portas, com um estilo de gameplay completamente reformulado e diferente do que a gente já estava acostumado a ver nos jogos da From Software. Sendo um jogo de mundo aberto, muitas de suas mecânicas tiveram que ser reformuladas ou completamente refeitas. Para melhorar a mobilidade e exploração, agora a gente tem a capacidade de pular ou chamar uma montaria, o Corcel Espectral, já que a necessidade de mobilidade vertical em Elden Ring é muito grande, coisa que não existia até então nos jogos da From Software, da série Souls em geral. No começo, algumas pessoas se recusaram a usar a montaria porque diziam que ia contra os princípios do Souls-like, que tem que ser um jogo difícil e não pode ser acessível e ninguém pode jogar, exceto eu que jogo Souls a minha vida toda e blá 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 blá. Eles se recusavam a usar a montaria porque as batalhas com a montaria, por exemplo, se tornavam muito fáceis. E são sim mais fáceis. É mais fácil de você atacar e desviar, de você correr para se curar, principalmente se você tá com uma build focada em fé ou magia. Só que depois de ver a necessidade dela para o desenvolvimento do jogo e o decorrer da exploração e tal, a galera largou de mão esse argumento e começou a usar. Até porque existem locais no mapa que você só consegue acessar com a montaria. Mas no geral, todo mundo curtiu essa mudança que a From Software trouxe para a série Souls. O pensamento que a gente tinha antes sobre Elden Ring, de que seria um jogo super inovador e ia mudar a indústria, e que ia ser incrível e a obra-prima da From Software, o jogo do ano e tal, começou a cair com o passar do tempo. Ah, mas Elden Ring inovou sim. Sim, Elden Ring realmente inovou muito se a gente compara com os antigos Souls-like. Mas quando a gente compara com outros jogos do mesmo gênero, ação e aventura, com foco em exploração em mundo aberto, RPG e tal, a gente vê que ele não inovou tanto assim. Ele mantém o que a gente já conhecia nesse tipo de jogo. Claro que com algumas características próprias que fazem parte do gênero Souls. Dificuldade e complexidade dos personagens, sem contar a inúmera quantidade e diversidade do arsenal de armaduras e armas, que possibilitam uma experiência diferente dependendo do estilo de arma e armadura que você decide usar. Eu, por exemplo, comecei o jogo com uma armadura leve com foco ali em mobilidade e uma adaga que não dava quase nada de dano. Mas já na reta final, depois de eu ter upado meus atributos de força e vigor, eu tava usando uma armadura pesada com foco em defesa e um machadinho de gelo que, meu Deus, é a melhor arma do Elden Ring de todos os tempos e é o machadinho de gelo. O grande diferencial de Elden Ring, o mundo aberto, foi um dos contribuintes para as críticas. Muita gente relata que o jogo ficou enjoativo depois de uma certa quantidade de horas jogadas. A maioria dessas críticas vem das pessoas que já eram fã do gênero Souls e tal, não queriam muitas mudanças, o pessoal mais conservador. É aquela galerinha chata que não quer nada de novo, sabe? A mesma galera que reclamou da Ubi quando veio Assassin's Creed RPG. Antes essa galera estava acostumada com um jogo mais linear e com poucas rotas alternativas. O gênero Souls-like em si já era muito conhecido por ter passagens secretas, itens escondidos e umas rotas alternativas que você poderia acessar. Só que não era nada comparado ao que a gente teve no novo jogo. Então quando a galera se deparava com a imensidão do mundo de Elden Ring, eles ficavam com preguiça, se a gente pode dizer assim, de explorar e de se dar a possibilidade de experimentar algo novo. Sem falar das críticas ao desempenho do jogo, principalmente no PC. Coisa que foi questionada From Software ali no começo, mas depois parece que a galera esqueceu e deixou pra lá. Talvez pelo fato de que grande parte dos jogadores de Elden Ring estavam lá nos consoles, e lá a gente não tinha tanto desses problemas, ainda mais na nova geração, com Xbox Series X, S e PlayStation 5. Embora eu tenha jogado no PlayStation 5 e notei algumas quedinhas de FPS no meio da minha gameplay, principalmente quando eu estava simplesmente explorando os campos do jogo.
O que é meio incoerente, né? Porque a gente imagina que quando vai ter problema de desempenho, é, sei lá, numa Big Battle com boss e tal, explosões e muita coisa aparecendo e efeito e tal. Só que não. Nesse contexto, o jogo se mantinha bem estável. Mas com certeza o que fez isso passar desapercebido, digamos assim, foi o fato de que estava todo mundo muito hypado com o jogo e maravilhado com a grandiosa e poderosa From Software e mais um do seu lançamento incrível. Só que agora, depois de um tempinho já, tem gente olhando para o passado e fazendo referência até a Cyberpunk. O que, convenhamos, é um exagero. Elden Ring não chega nem perto do mau desempenho que teve Cyberpunk no seu lançamento. Como eu falei lá no começo, eu tive sim alguns momentos que deu pra notar uma quedinha de FPS, mas nada que atrapalhasse minha gameplay. Entretanto, é bom lembrar que eu tava jogando no PlayStation 5 com o modo desempenho ligado, então não é uma base de comparação muito boa. Mas antes que você, fã da From Software, venha disseminar o ódio aí nos comentários, nem só de crítica esse vídeo foi feito. Elden Ring tem inúmeros pontos positivos. A forma com que ele lhe deixa livre para progredir da maneira que você quiser é um grande ponto positivo. Agora, tu não precisa mais ficar preso a um chefe como era de costume na série Souls em geral. Muita gente até deixava de jogar porque estava preso num chefe e não conseguia passar e largava o jogo de mão. Agora, se tá difícil, sai da batalha, vai explorar o mundo aberto, vai se fortalecer, vai ganhar mais runas pra upar sua build, vai atrás de armas mais fortes e depois volta lá e desce o cacete naquele maldito boss que te prendeu por tanto tempo. Sem contar a incrível lore do jogo, que para os players mais casuais, se é que existem players casuais em Elden Ring, muitas vezes pode passar desapercebido. Mas se você presta atenção nas falas dos NPC, na descrição de certos itens e no próprio cenário ao seu redor, você descobre a incrível história de Elden Ring. Daria para escrever um livro ou fazer um filme baseado só na lore de Elden Ring. Não é à toa que a sua narrativa foi feita em parceria com o grandioso George Martin, um dos maiores escritores de ficção e fantasia de todos os tempos. Em Elden Ring também é nítida a preocupação da From Software em deixar todos os NPCs bem trabalhados, algo que já era bem comum nos seus jogos, mas em Elden Ring isso passa de ótimo para quase perfeito, digamos assim. Todos os personagens são bem trabalhados, seja ele inimigo, aliado, personagem principal, personagem secundário. A From realmente se superou na história e lore do jogo e dos personagens. Elden Ring, no quesito história e narrativa, é uma obra à parte. Daria pra só assistir Elden Ring e não jogar, só assistir e se maravilhar ainda com toda a história do jogo e toda a mitologia que foi criada para o jogo. Então, depois de falar isso tudo, eu vou tentar passar pra vocês a minha experiência, como foi pra mim jogar Elden Ring e as minhas considerações sobre o jogo. Bom, tá na cara que eu curti muito Elden Ring, eu platinei o jogo no PlayStation. Eu explorei muita coisa, não explorei tudo porque o jogo é imenso, mas eu explorei muita coisa. Lembrando que eu fui também de mente aberta pro jogo, eu nem tava com um hype lá em cima ligado no 100%, eu diria que meu hype tava ali nos 80%, então eu curti muito o jogo. Eu não tive uma decepção como muita gente teve. E eu também já era um fã da série Souls, mas eu não me incomodei com essa mudança. Pelo contrário, eu até preferi Elden Ring do que os outros Souls-like. Elden Ring agora se tornou o meu jogo favorito da From Software. Então, a dica que eu tenho pra te passar quando você for jogar Elden Ring é primeiro ir de mente aberta, principalmente se tu já é muito fã e fanático pelos outros Souls-like, porque você vai se deparar com uma grande diferença, principalmente no estilo de gameplay, do que você era acostumado antes. E se tu é um jogador novo, joga com calma, explora o mapa. Se ficou travado em um boss, não larga o jogo de mão. Vai explorar, vai ficar mais forte e depois volta que você vai conseguir passar. E se você não conseguir, tem a opção de jogar online. Então é só você convidar alguém para te ajudar a passar. Então eu recomendo que você jogue Elden Ring. Se você é fã da From Software, se você não é fã da From Software, ache uma oportunidade com ele na promoção e tal, ou pega emprestado e joga, que eu curti muito a minha experiência com Elden Ring. Então deixa aí nos comentários agora qual foi a sua experiência jogando Elden Ring, que agora eu já passei a minha e eu quero saber da sua experiência. Como foi, se você gostou, se você não gostou, se você zerou, se você platinou. Deixa aí que eu vou ler todos os comentários e deixar um coraçãozinho. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Até a próxima semana com mais um vídeo. Valeu demais!